Dando continuidade ao nosso estudo sobre o Evangelho de Lucas, vamos falar sobre os temas principais e as peculiaridades deste Evangelho. O primeiro tema importante no Evangelho de Lucas é Deus. Ele mostra que Deus é altíssimo e todo-poderoso. Isso pode ser confirmado em Lucas capítulo 1, versículos 35 e 49, como também no capítulo 18, versículo 27, e em Atos capítulo 10, versículo 38. Jesus age como filho ungido com esse poder em Lucas 5,17, 8,39 e no livro de Atos 10,38. Jesus é apresentado por Lucas como sendo ungido com o Espírito Santo e com poder para fazer o bem e para destruir as obras do diabo. Deus é cheio de misericórdia também, conforme Lucas 1,78. E você pode ver o cuidado que Deus tem para com a criação no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 6, também os versículos 24, 27 e 28, do mesmo capítulo 12. E Lucas também enfatiza o fato de que Deus é o Deus que perdoa, capítulo 1, versículo 76 e seguintes, como também o capítulo 3, versículo 3, capítulo 5, versículo 21, capítulo 7, versículo 47 e o capítulo 18, versículo 13. Um outro tema muito importante no Evangelho de Lucas são as boas novas de salvação. Deus, ele resgata o homem do seu pecado e da vida pecaminosa. Ele é Salvador, em Lucas 1,47. Também o evangelista nos mostra que Cristo nasceu para salvar, no capítulo 2, versículo 11 e 30, no capítulo 3, versículo 6, e também no capítulo 19, versículos 9 a 10. Ele nos mostra que a salvação vem pela fé, no capítulo 7, versículo 50, no capítulo 8, versículo 12. A salvação é possível porque Jesus não salvou sua própria vida, em Lucas 23, 35 a 43. O perdão é importante em Lucas. Pedro sente sua culpa, no capítulo 5, versos 8 a 10. O filho pródigo se arrepende de ter se afastado do pai e caído numa vida desregrada, no capítulo 15, versículos 11 a 32. E o publicano que ora a Deus, expressando um profundo arrependimento pela sua vida pecaminosa, no capítulo 18, versículos 9 a 14. Lucas também nos relata a respeito do arrependimento de Zaqueu, no capítulo 19, de 1 a 9. E, finalmente, o grande arrependimento e demonstração de fé no Messias pelo ladrão lá na cruz, no capítulo 23, versículos 39 a 43. Ou seja, Lucas dá uma maior atenção ao indivíduo. É um evangelho que é focado nas reações das pessoas em relação ao perdão de Deus. Pessoas que se abrem para receber as boas novas de salvação, tendo suas vidas transformadas pela presença e pela palavra do próprio Messias na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora, Lucas também trata do reino de Deus. É um assunto muito importante no Evangelho. Na verdade, o reino de Deus é a chave da pregação de Jesus. Jesus ensina no Evangelho de Lucas que o reino é eterno. No capítulo 1, versículo 33, o reino pertence ao pobre. Capítulo 6, versículo 20, deve ser pregado pelos discípulos. No capítulo 9, versículo 2 e 11. E o reino deve ter prioridade em suas vidas. Capítulo 9, versículos 60 a 62 e também o capítulo 12, versículo 31. O reino é dom de Deus. Capítulo 12, versículo 32. Capítulo 22, versículo 29. Mas o povo deve orar pela sua chegada. Venha o teu reino. Foi o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. E ele ensina isso no capítulo 11, versículo 2. Os ricos têm dificuldade para entrar no reino. Capítulo 12, versículos 18 a 30. Mas Jesus deixa claro que a entrada das pessoas no reino nada mais é do que resultado do poder extraordinário que Deus tem para salvar. Um outro tema também importante em Lucas é o Espírito Santo. A palavra pneuma, espírito,
referindo-se ao Espírito Santo, aparece 106 vezes em Lucas e Atos. Veja a importância do Espírito no nascimento de Jesus, de João Batista e em suas vidas. Você pode acompanhar essa importância dada por Lucas ao Espírito Santo no capítulo 1, versículo 35, versículo 41, 47, também no capítulo 2, versículo 25, no capítulo 4, versículo 1, 14 e 18, capítulo 10, versículo 21 e também os versículos, o capítulo 24, versículo 49. Também Lucas trata do assunto oração e ele destaca a vida de oração de Jesus. Ele mostra o Senhor orando em cada crise de seu ministério. Você pode verificar esta verdade no capítulo 3, versículo 21, no capítulo 5, versículo 16, no capítulo 6, versículo 12, no capítulo 9, versículo 18 a 22, também o versículo 29, no capítulo 22, versículo 32, também os versículos 39 a 46, no capítulo 23, 34 e 46. Veja também a instrução direta que Jesus dá sobre oração, no capítulo 11, versículos de 1 a 4, e Jesus conta parábolas acerca da oração, no capítulo 11, versículos 5 a 13, e também no capítulo 18, versículo de 1 a 8. E nos dá um exemplo de oração no capítulo 10, versículos 17 a 21. Lucas também trata no seu evangelho de louvor e alegria. Ele mostra que o reino de Deus é um reino de louvor e de alegria. Ele começa o seu evangelho falando sobre cânticos. Em Lucas 1, 46 a 55, também os versículos 68 e 79, capítulo 2, 14, 2, 29 a 32. A alegria no nascimento de João e júbilo no céu entre os pastores no nascimento de Jesus. Lucas 2, 10. No nascimento de Jesus, une-se a alegria do céu e a alegria na terra, através da expressão dos pastores lá no campo ao receber a notícia do nascimento de Jesus. No capítulo 2, versículo 10. Felicidade quando o pecador se arrepende, capítulo 15, versos 7 a 10. Os discípulos se alegram ao ver a vitória sobre Satanás, no capítulo 10, versículo 17, e também se alegram com a ressurreição de Jesus, no capítulo 24, versículo 52. Lucas também trata do assunto dinheiro. Ele fala mais do que qualquer outro evangelista sobre posses, riquezas e pobreza. Dá lugar especial ao pobre. Também fala sobre mulheres e crianças, em contraste com a ideia comum, enaltece-as. Num ambiente, numa cultura, onde mulheres e crianças eram marginalizadas, Lucas trata-as com importância e com respeito. Ele fala de Isabel e Maria nos capítulos 1 e 2. Elas são destacadas nesses capítulos. Maria e Marta são citadas no capítulo 10, dos versículos 38 a 42. Elas são apresentadas como mulheres que creram na ressurreição, capítulo 24, versículo 10 a 11, e também o versículo 22. Em outros textos, Jesus fala também de mulheres e crianças, como em Lucas 7, 11 a 35, 36 a 50, também no capítulo 8, versículos 2 e 3, e os versículos 43 a 48, no capítulo 11, versículos 27 a 28, no capítulo 13, versículos 10 a 13, no capítulo 15, versículos 8 e 9, no capítulo 18, versículos 1 a 5, no capítulo 23, versículos 27 a 29 e também o versículo 49, no capítulo 24, de 1 a 10 e os versículos 22 e 23. Veja também a importância das mulheres no livro de Atos. Lucas dá um destaque às crianças no capítulo 8, versículos 40 a 56, 9, 37 a 43, 46 a 48, os versículos 46 a 48 do capítulo 9, e também o capítulo 18, versículos 15 a 17. E um último assunto que traz algumas peculiaridades no Evangelho de Lucas são as parábolas. Lucas dá uma particular importância às parábolas com ênfase na graça de Deus. Ele registra a parábola do bom samaritano no capítulo 10, versículo 37, o rico insensato
capítulo 12, versículos 3 a 21, a figueira sem fruto, capítulo 13, versículos 6 a 9, lugares na festa do casamento, é um assunto tratado no capítulo 14, do verso 7 a 14. A grande ceia é a parábola do capítulo 14 também, dos versículos 15 a 24. A parábola da moeda perdida, 15, de 8 a 10. Do filho pródigo, 15, 8 a 32. O mordomo infiel é a parábola contada no capítulo 16, 1 a 13, onde também ele conta a parábola do rico e do Lázaro, nos versículos 19 a 31. E, finalmente, o fariseu e o publicano, no capítulo 18, do versículo 9 a 14. Com isso, nós podemos observar como que Lucas enfatiza nas suas parábolas o conceito da graça de Deus como expressão da manifestação do reino de Deus entre os homens. O Evangelho que mostra Jesus como homem perfeito, aquele que veio para nos revelar como serão os cidadãos do reino dos céus. Homens, mulheres, crianças, jovens, anciãos, transformados pelo poder redentor do Evangelho do reino, anunciado primeiramente por ele, o próprio rei deste reino, e posteriormente pelos seus discípulos, homens em busca de se parecer cada vez mais com o homem perfeito, Jesus de Nazaré. Um grande abraço a você, que Deus o abençoe poderosamente, faça de você uma pessoa próspera, abençoada, pregador do Evangelho, pregadora do Evangelho, que através da sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, milhares de pessoas sejam impactadas pelo poder do Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho do Messias. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro no nosso curso intensivo de teologia.